Você já parou para pensar que talvez a história da serpente no Éden não seja tão simples quanto parece? Desde pequenos, aprendemos sobre uma cobra falante que enganou Eva e causou a queda da humanidade. Uma narrativa quase infantil. Uma cobra, um fruto proibido e um erro fatal. Mas, e se eu te dissesse que essa história carrega um mistério muito mais profundo, sombrio e espiritual? E se a serpente não fosse apenas um animal rastejante, mas uma entidade poderosa, inteligente e resplandecente, com intenções muito mais perigosas do que imaginamos? O texto original da Bíblia, escrito em hebraico, revela uma pista crucial. No livro de Gênesis, a palavra usada para serpente é nakash, e o significado dela vai muito além de cobra. Nakash também pode ser traduzido como brilhante, resplandecente, encantador ou feiticeiro. Em outras palavras, estamos falando de um ser espiritual radiante, dotado de sabedoria e de uma capacidade sobrenatural de seduzir e enganar. Isso muda tudo. A cena no Éden não é apenas sobre uma cobra e uma mulher. É sobre um encontro entre o divino e o rebelde, entre a pureza da criação e a astúcia de um espírito caído. Um ser que não apenas falava, mas convencia. Que não apenas aparecia, mas fascinava. E é aqui que o enigma começa a se revelar. O Éden não foi apenas o cenário da primeira tentação humana, mas o campo de batalha de uma guerra espiritual que ecoa até hoje. Uma guerra entre a luz e as trevas, entre o Criador e aquele que ousou desafiar sua glória. E o primeiro golpe dessa batalha começou com uma conversa aparentemente inocente. Para entender o que realmente aconteceu no Éden, precisamos voltar ao texto original, a raiz da palavra que descreve o personagem mais intrigante da narrativa, a serpente. Em hebraico, a palavra usada é nakash. E o que ela revela muda completamente a forma como enxergamos essa história. No imaginário popular, a serpente é apenas um animal rastejante, frio e traiçoeiro. Mas, no hebraico antigo, nakash não se limita a isso. Esse termo pode significar aquele que brilha, resplandecente ou ainda encantador e feiticeiro. Alguém que exerce fascínio e seduz pela fala e aparência. Em um contexto onde o brilho e a luz estavam ligados à natureza divina, esse detalhe é revelador. Os anjos, os querubins e os próprios mensageiros celestiais eram descritos como resplandecentes, irradiando glória e poder. Isso significa que o Nakash do Éden não era uma simples cobra, mas um ser espiritual luminoso, dotado de inteligência e encanto. Um ser que usou sua aparência gloriosa e sua eloquência para enganar, distorcer e semear dúvida no coração humano. O autor de Gênesis parece ter escolhido essa palavra de forma intencional, para nos mostrar que o mal nem sempre se apresenta de forma grotesca. Muitas vezes, ele surge vestido de luz, envolto em sabedoria e beleza. E foi exatamente assim que o Nakash agiu. Disfarçado, astuto e persuasivo, plantando a semente da desconfiança entre Deus e o homem. O Nakash não rastejava, ele brilhava, não sibilava. Ele falava com sedução e autoridade. E naquela conversa no jardim, o brilho da mentira começou a ofuscar a luz da verdade, marcando o início da maior batalha espiritual da história. No princípio, havia luz. Um brilho indescritível cercava um ser majestoso, adornado com pedras preciosas e coroado de sabedoria. Ele caminhava entre os fogos resplandecentes do Éden, não como inimigo, mas como guardião. Esse ser era o querubim ungido, perfeito em beleza, impecável em pureza. Até que algo mudou. Em seu coração nasceu um desejo silencioso, quase imperceptível. O orgulho. O mesmo orgulho que transforma a admiração em inveja e a adoração em ambição. Lúcifer, o filho da manhã, olhou para sua própria glória e se convenceu de que merecia mais.
Não bastava refletir a luz de Deus, ele queria ser a própria fonte da luz. E assim começou a queda. O mais esplêndido dos anjos tornou-se o mais corrompido dos seres. Em Ezequiel 28, lemos sobre sua perfeição manchada, sua justiça que se perdeu. Em Isaías 14, ouvimos seu grito de rebelião: subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Foi o som da primeira guerra espiritual, o nascimento do mal em meio à perfeição. Mas Lúcifer não desistiu quando foi lançado do céu. Sua astúcia não se perdeu, apenas mudou de forma. No Éden, ele surge novamente, agora disfarçado de serpente. A mesma voz que desafiou Deus nos céus sussurra agora ao homem: certamente não morrerás. A história se repete. O anjo caído tentando corromper a criação divina. A serpente do Éden não era um simples animal, mas a manifestação de Satanás, o querubim corrompido, trazendo à terra a mesma rebelião que iniciou nas alturas. Desde então, sua luta é constante. Distorcer a verdade, seduzir com brilho e afastar a humanidade da luz que um dia ele ousou invejar. Eva caminhava pelo jardim, cercada pela harmonia perfeita da criação. O vento suave tocava as folhas e tudo ao redor refletia a presença de Deus. Mas, entre as árvores, algo diferente chamou sua atenção. Uma criatura de brilho encantador, com voz serena e olhar profundo, a observava. A serpente, bela, sábia e intrigante. Não havia medo, apenas curiosidade. Por que Deus vos proibiu de comer de toda a árvore do jardim? Perguntou a voz envolvente. Eva respondeu com inocência, sem perceber o jogo que se iniciava. Então veio a semente do engano. Certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. A promessa parecia boa. Não havia ameaça, apenas a ideia de progresso, de sabedoria, de ser mais. Era o orgulho disfarçado de iluminação. Eva viu o fruto, bonito, desejável, cheio de mistério, e acreditou. A serpente não ofereceu destruição, mas uma falsa luz. E é assim que o mal age até hoje, com beleza, inteligência e brilho aparente. Quando Eva mordeu o fruto, acreditava estar ascendendo, mas na verdade caía. O Éden se silenciou. A luz que parecia libertar trouxe trevas. O inimigo vencera não com força, mas com palavras doces e sedutoras. E aqui está a grande lição. Nem tudo que brilha vem de Deus. O mal raramente chega com aparência feia. Ele vem vestido de luz, prometendo aquilo que só Deus pode dar. Se essa reflexão te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa série. E me conta nos comentários, você já foi enganado por algo que parecia bom, mas trouxe queda? Quero saber sua experiência. O Éden havia se calado. Onde antes havia risos e comunhão, agora havia culpa, vergonha e distância. Adão e Eva, que antes caminhavam com Deus, escondiam-se entre as árvores, tentando cobrir com folhas o que o pecado havia rasgado no espírito. A serpente sorria, parecia ter vencido, mas o Criador, mesmo ferido pela desobediência de seus filhos, não se cala. É nesse instante, em meio às ruínas da inocência, que surge a primeira promessa. Deus olha para a serpente e declara: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o início do plano de redenção, o primeiro evangelho, o proto-evangelho. Aquela profecia ecoaria por gerações. Um descendente da mulher viria. Ele sofreria, seria ferido, mas através de sua dor traria a vitória. A ferida no calcanhar simbolizava a cruz, o sofrimento que Jesus enfrentaria ao assumir o peso do pecado. Mas o golpe na cabeça da serpente representava algo muito maior. A derrota definitiva do mal. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus plantou esperança. No mesmo solo onde a queda aconteceu, ele semeou redenção.
O amor não foi apagado pelo erro, apenas transformado em promessa. E essa promessa atravessou o tempo, anunciando que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, restaurando o que havia sido corrompido. A história da humanidade começou com queda, mas também com uma garantia: Deus nunca desistiria de nós. O inimigo podia ferir, mas jamais venceria. Desde o Éden, a luz já estava destinada a triunfar sobre as trevas, porque onde o pecado entrou, a graça já esperava para reinar. Desde o Éden, a humanidade carrega a marca da escolha de Adão, a marca da queda. O homem, criado para refletir a glória de Deus, tornou-se prisioneiro do pecado e da morte. A serpente, símbolo da rebelião celestial, parecia ter conquistado o trono do coração humano. Mas Deus nunca se afastou do seu plano. Ele prometeu um redentor, e essa promessa atravessou gerações, profetas e séculos até se cumprir em Jesus Cristo. Cristo é o segundo Adão, mas com um propósito oposto. Onde o primeiro cedeu à tentação, o segundo venceu o tentador. Onde Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Onde a serpente enganou, o cordeiro triunfou. Em Romanos 5, Paulo revela essa verdade com poder. Assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem veio a graça e a vida eterna. No Apocalipse, a antiga serpente, o mesmo inimigo do Éden, é finalmente identificada e derrotada. O sangue do Cordeiro sela sua sentença. A profecia de Gênesis 3,15 se cumpre de forma gloriosa. A cabeça da serpente é esmagada e o poder do pecado é quebrado para sempre. Na cruz, o amor venceu a rebelião. O Filho de Deus se fez homem, enfrentou a escuridão e triunfou com obediência, mostrando que o poder verdadeiro não está na força, mas na entrega. A história do Éden não termina com derrota, termina com redenção. O inimigo tentou destruir o plano divino, mas foi vencido pelo amor. De Adão a Cristo, a jornada humana é a história de uma guerra espiritual que termina em vitória. Porque Jesus é a prova viva de que a luz sempre vence as trevas e que nenhuma serpente é capaz de impedir o cumprimento da promessa de Deus.